Governo, de acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. Boa tarde, Brasil. No ar, o programa da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Quero essa força que não cansa, resgatar a esperança pra mudar esse país. Quero trabalhar, andar pra frente, pra um futuro diferente, ver meu povo mais feliz. Por isso eu quero parceria, participação. Quero parlamentarismo, meu partido é a razão. Cuidado, os presidencialistas estão querendo confundir você. Na verdade, como é impossível defender o regime presidencialista, um sistema velho, superado, responsável por essa eterna crise política e pela dramática situação em que o nosso país se encontra, eles tentam fazer confusão, tentam amedrontar você para que tudo fique como está. É importante, fundamental mesmo, que você perceba claramente qual o sentido desse plebiscito e o que é, na verdade, o que você vai decidir. O que você tem que escolher é o seguinte: você prefere um rei, você prefere um presidente no regime presidencialista ou um presidente no regime parlamentarista? Preste bem atenção para as diferenças fundamentais. Rei é rei, e se você gosta, não há o que discutir. Agora, presidente no regime presidencialista e presidente no regime parlamentarista são coisas absolutamente diferentes. Só tem em comum o fato de que nos dois sistemas ele é eleito pelo povo. O presidente, no sistema presidencialista, tem o poder total. Faz o que quer e não dá satisfação a ninguém. Esta é que é a verdade. Vocês viram o Collor? Confiscou a poupança, nomeou os ministros que ele quis, botou sua tropa no poder, deu carta branca ao PC e dane-se o Brasil. E a culpa não é só dele, não. É também do sistema. E não adianta culpar os deputados. A culpa não é só dos deputados, é também do sistema. No sistema presidencialista, a força dos deputados é pequena, comparada com a força de presidentes como Collor, todo-poderoso, que usa o poder à sua vontade. A prática do presidencialismo tem mostrado que até financiamentos só saem para quem o governo quer. Até concorrência só ganha quem o governo quer. Em 100 anos de presidencialismo, pouco ou quase nada se fez pelo Nordeste, e essa é que é a verdade. No sistema presidencialista, o presidente tem todo mundo nas mãos. É isso que tem arrasado com o nosso país. É poder demais. É poder demais. É dinheiro demais nas mãos de uma pessoa só. Será que a gente vai fechar os olhos e deixar escapar a única oportunidade que a história nos deu para acabar com isso de uma vez? Agora, no sistema parlamentarista é outra coisa totalmente diferente. Preste bem atenção. Depois de eleito pelo voto direto do povo, o presidente no regime parlamentarista tem que indicar o primeiro-ministro, que na verdade é quem administra o governo, vamos dizer assim. E não precisa ser político. Ele pode ser um administrador. A diferença já começa por aí. Primeiro, o presidente não pode indicar o que ele quiser, não. Sua indicação tem que ser aprovada pela maioria do parlamento, ou seja, pela maioria dos deputados que representam o país de ponta a ponta. E quem vai eleger estes deputados é você. Outra coisa, para ser aprovado, o primeiro-ministro tem 10 dias para apresentar um plano de governo completo por escrito, que todo mundo toma conhecimento. Na verdade, ao se aprovar o nome do primeiro-ministro, se aprova também um plano de governo do qual ele não pode fugir, com verbas definidas para educação, para saúde, política salarial e tudo, enfim. Ficando também garantido o apoio do parlamento para a sua execução. Entendeu a diferença? No sistema parlamentarista, a coisa é feita às claras, com plano e planejamento. É por isso que dá certo. Toda a Europa é parlamentarista. O Canadá, a Austrália e o Japão são parlamentaristas. Agora, sabe quem é presidencialista? Uganda, Paraguai, Bolívia, Haiti, Zaire e por aí vai. E não adianta eles falarem da Somália e dos Estados Unidos.
Mais uma vez estão querendo lhe confundir. São exemplos que nada têm a ver com a realidade brasileira. A Somália tem praticamente um ditador como presidente. E os partidos são grupos radicais em sangrenta guerra pelo poder. Lá nada pode funcionar. E o presidencialismo nos Estados Unidos e no Brasil é completamente diferente. Lá existem apenas 2 partidos fortes e o povo não elege o presidente com eleições diretas. Elege delegados. E são esses delegados que escolhem o presidente. Não tem nada a ver com o Brasil. No parlamentarismo, o presidente não é o dono do país, como acontece no Brasil. No parlamentarismo, o poder do presidente é dividido com o primeiro-ministro e com o parlamento. A segurança está exatamente aí. São várias cabeças pensando ao mesmo tempo, pensando e se fiscalizando mutuamente. E a gente não fica nas mãos de um louco qualquer que manda e desmanda e faz o que quer. Começa aqui o programa Direta Sempre da Frente Republicana Presidencialista. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para reafirmar que a Frente Presidencialista defende o seu direito de escolher, de votar livremente na pessoa que vai governar o nosso país. Hoje quero dedicar a vocês 2 palavras bonitas, 2 ideias, que às vezes fazem muita falta na vida da gente: harmonia e equilíbrio. Nas democracias é essencial haver equilíbrio entre os poderes da nação, que são 3. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esta é a grande vantagem da República e do presidencialismo. Os 3 poderes têm funções claras, diferentes, mas igualmente importantes. A sede dos 3 poderes é Brasília, a nossa capital, um símbolo da República e da democracia. Lá existe até uma praça que se chama Praça dos 3 Poderes. Aqui na Praça dos 3 Poderes convivem em harmonia o Legislativo, formado pelos deputados e senadores que elaboram as leis, o Judiciário, que interpreta e exige que as leis sejam cumpridas pelos outros 2 poderes e por todos os cidadãos brasileiros, e o Executivo, representado pelo Presidente da República. No sistema presidencialista, ele é eleito pelo povo e é quem manda no país. Você não acha que é melhor assim? Os 3 poderes funcionando juntos, um completando o outro? Na República e no presidencialismo é assim. Aliás, um dos melhores exemplos de presidencialismo é exatamente Juscelino Kubitschek, construtor de Brasília, onde está a Praça dos 3 Poderes. Juscelino Kubitschek, presidente eleito pelo voto direto de cada brasileiro. Representante legítimo dos nossos sonhos e dos nossos ideais. Que falta o senhor faz. Quem se lembra, ainda tem saudade do presidente Bossa Nova. Sorriso franco, conversa solta e um carisma que envolvia a todos. Juscelino enxergava longe. Tinha um projeto para mudar o Brasil. Era um líder e tinha nas mãos a força do presidencialismo. A confiança do voto de cada brasileiro. Só assim pôde levar o país ao desenvolvimento. Sua ousadia e sua enorme energia para apressar o futuro imprimiram um novo estilo a este país. Juscelino era um sonhador. Um sonhador capaz de construir uma nova capital bem no coração do Brasil, como uma visão plantada na paisagem do Cerrado. Presidente JK, seu exemplo vai ficar para sempre na história deste país. Juscelino, que exemplo de presidencialismo. Eu estava aqui pensando, você já pensou se a cada ato, a cada ação, a cada fábrica construída, a cada novo prédio, o presidente Juscelino tivesse que consultar dezenas de pessoas? Será que ele tinha conseguido realizar tudo que realizou? Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro,
o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. Juscelino Kubitschek abriu a nossa economia. O Brasil conseguiu o dinheiro que faltava para as obras que o povo reclamava. Milhares de quilômetros de estradas foram abertos e o Brasil foi interligado de ponta a ponta. Vieram as fábricas de eletrodomésticos para o conforto de nossas famílias. As usinas hidrelétricas, as siderúrgicas e as montadoras de automóveis. As cidades cresceram, foram invadidas pelos carros e o progresso passou a ser acessível para os brasileiros. Juscelino Kubitschek usou os tratores para empurrar o Brasil para frente. Brasília é apenas um pedaço da sua ousadia. O período era de prosperidade. Havia emprego, trabalho para todos e não faltava comida nas mesas. No seu governo, Juscelino foi um presidente realizador. A mulher de Juscelino, dona Sara Kubitschek, ao saber que a Frente Republicana Presidencialista queria prestar uma homenagem a JK, fez questão de dar ao programa Direta Sempre esta declaração. Eu sou presidencialista por vários motivos. O maior e o mais importante é porque Juscelino Kubitschek era presidencialista. E ele, no presidencialismo, pôde realizar coisas notáveis. E o sistema que vai tornar possível que outros continuem realizando é o sistema presidencialista. Sou presidencialista até o último dia. República e presidencialismo. Harmonia e equilíbrio entre o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. É o Brasil, meus amigos. É a nossa tradição, a nossa história. Se um desses poderes tiver mais força que o outro, há desequilíbrio, desarmonia. Por exemplo, uma ditadura acontece quando o poder executivo tem muito mais força que os outros poderes. Da mesma forma, haveria um desequilíbrio se o Congresso, o Parlamento, recebesse mais poderes do que ele já tem. É por isso que o poder de eleger o governante do nosso país tem que ficar com o povo. Não é verdade? Até amanhã, meus amigos. Povo brasileiro, o que querem com essa história de parlamentarismo? Num país que está aí crestado pela crise, o que querem essencialmente é evitar, é impedir as eleições de 94. Eles temem as eleições. Eles quem? As oligarquias, as elites privilegiadas que levaram o nosso país a essa situação em que se encontra. Querem evitar as eleições de 94 porque sabem que o povo brasileiro, nesse dia, com o voto direto, pode passar a limpo este país. Querem tirar o nosso povo da jogada. Querem tirar os trabalhadores, o nosso povão, das urnas. Querem substituir o voto direto da cidadania pela decisão de um pequeno grupo, de deputados que nesta hipótese ficaria com o poder na mão para escolher o governo em lugar de 90 milhões de eleitores. O nosso partido fechou a questão em torno da manutenção do presidencialismo. Nós, evidentemente, que não queremos esse presidencialismo dos políticos da tradição brasileira. Não. Nós queremos um presidencialismo com as reformas de base, com as transformações que venham trazer justiça social para o povo brasileiro, para os seus trabalhadores e um futuro para a sua juventude.
Eu sou francamente a favor do presidencialismo. Eu acho que não é porque nós erramos uma vez, e a primeira depois de 30 anos, que nós vamos deixar que os deputados, os nossos deputados, né, entre aspas, escolham o nosso presidente. O povo tem que participar, nós, né? Nós queremos escolher quem a gente quer que fique lá em cima. Porque o povo tem direito de botar e tirar, né? Botar e tirar. Escolher quem vai nos governar, como eu tenho o direito de escolher a mulher que vai casar comigo. Quem vai votar é o povo. Gosto de me vestir bem, ir lá na urna, votar, escolher. Nós lutamos por isso, não foi? Então, para que foi aquela campanha todas que fizeram, de diretas? Por quê? Foi o único direito que eu tive até hoje. Eu não posso abrir mão dele. É a única coisa que eu não vou abrir mão. A gente abre mão de tudo aqui, vai abrir mão do voto? Não pode. É só meu. Diga não ao parlamentarismo. Vote com o povo. Vote. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o... São Paulo já. Oferecimento Banispa, a força da nossa gente. Morre nos Estados Unidos o cientista Albert Sabin, criador da vacina contra a paralisia infantil. Em Salvador, a cantora Daniela Mercury recebe alta do hospital onde fez uma operação de emergência. Polêmica numa escola da capital. Os alunos não concordam com a transferência dos estudantes de um colégio vizinho que pegou fogo. No 7º dia de greve dos tanqueiros, começa a faltar combustível nos postos da periferia de São Paulo. Mais uma série de dicas para tirar o máximo de proveito do forno de micro-ondas. Hoje você vai aprender a fazer um jantar em menos de 1 hora. Pode terminar hoje a aventura de 2 malucos que estão há quase 2 meses vivendo dentro de um carro. Está no ar o São Paulo já. Boa tarde. A greve dos tanqueiros completa 1 semana hoje e sem acordo. A maioria dos postos da Grande São Paulo depende da distribuição de emergência que está sendo feita pelos caminhoneiros em regime de rodízio. Depois de 7 dias de abastecimento irregular, começa a faltar álcool, gasolina e até óleo diesel em muitos postos, principalmente na periferia de São Paulo. Tenho pedido para hoje, tinha pedido para anteontem também, não veio nenhum. Agora o de hoje eu estou esperando que venha, senão vai me acabar o diesel e a gasolina. Não tem combustível, não tem álcool, não tem gasolina, e a gente fica assim desesperado, né? Não vê a hora do caminhão encostar aqui para descarregar. Hoje pela manhã, a movimentação nos terminais de abastecimento era tranquila. Apesar da presença ostensiva da polícia, não houve incidentes nem piquetes. O estoque dos postos ainda não está a zero, graças a um acordo fechado entre distribuidoras e tanqueiros, garantindo o abastecimento de 30% do consumo diário da Grande São Paulo. Para acabar com a greve, os tanqueiros querem que o governo cumpra um acordo assinado com a categoria em janeiro deste ano, concedendo reajuste nos fretes. Os tanqueiros alegam que o reajuste de 60% no frete quase não iria ser sentido pelo consumidor na hora de abastecer o carro na bomba. Hoje, o litro de gasolina custa 9.820 cruzeiros. Se o reajuste fosse concedido, o litro passaria para 9.830 cruzeiros. Se for dentro daquilo que está se negociando, deverá aproximadamente representar 0,8%. Quer dizer, isso não onera o consumidor em nada. Na Baixada Santista, a situação é mais grave, porque 40% dos 300 postos da região já estão sem nenhum estoque. A Secretaria da Saúde começa uma campanha de prevenção contra a cólera na periferia de São Paulo. 1.100.000 pessoas moram em áreas de risco. Péssimas condições de moradia e falta de saneamento básico. Essas características, que são um convite à propagação da cólera, são comuns na vida de milhares de paulistanos que moram em locais iguais a esse, a favela do Icaraí, na zona norte da cidade.
Os técnicos da Secretaria Municipal da Saúde percorrem áreas consideradas de alto risco, distribuindo folhetos, frascos de hipoclorito de sódio e dando orientação aos moradores sobre como evitar a doença. Esse trabalho dá resultados? Evidentemente, esse trabalho dá resultado. É um trabalho difícil, duro, cotidiano, porém dá muito resultado porque procura orientar essa população com relação ao perigo do uso dessa água inadequada e dos cuidados que devem ser tomados, e inclusive com a utilização do cloro para essa água que vai ser ingerida. No litoral norte do estado não foi confirmada a suspeita de cólera num homem que mora em Ubatuba. O exame dele deu negativo. Amanhã sai o resultado de um outro exame feito num garoto de 15 anos que mora em São Sebastião. No Rio de Janeiro, o Instituto Noel Núteus está analisando 175 casos suspeitos de cólera. Até agora já foram confirmados 15 doentes no estado, 13 na cidade do Rio de Janeiro e 2 em Niterói. Hoje, autoridades da saúde pública definiram novas táticas de combate à doença. A Comissão de Combate à Cólera vai intensificar o trabalho de controle da doença no Rio. Vão ser feitas, por exemplo, campanhas de esclarecimento nas escolas públicas. Os hospitais já receberam remédios e equipamentos para tratar 40 mil casos. Mas os médicos da comissão esperam que o número de doentes no estado não passe de 5 mil. No Rio, já apareceram 15 casos este ano. A Comissão de Combate à Cólera divulgou o resultado dos exames em 102 casos suspeitos. Todos foram negativos, mas outros 175 casos estão sendo analisados. São pessoas que apresentaram sintomas como diarreia ou tiveram contato com doentes de cólera. O que nós pretendemos, através da comissão, é intensificar as atividades que já vinham sendo desenvolvidas. Ou seja, conter a doença nos focos que ela venha a surgir, mas que precisamos intensificar essa atividade não só nos municípios onde vem surgindo a doença, como também nos demais municípios vizinhos. A cantora Daniela Mercury já recebeu alta do hospital onde foi operada em Salvador. Na saída, muitos fãs esperavam por ela. Durante a manhã, chegaram ao hospital dezenas de cartas e telegramas de amigos e fãs. As recepcionistas do hospital, que atendem em média 100 telefonemas por dia, estão recebendo quase 1000. Na maioria, adolescentes querendo saber notícias da cantora. Daniela Mercury recebeu alta no final da manhã. A notícia se espalhou rápido e em pouco tempo, muita gente já esperava na porta do hospital para ver a cantora. Até mesmo as enfermeiras foram para a varanda do hospital. 11h30 da manhã, Daniela Mercury saiu acompanhada pelo marido e pelo empresário. Sorrindo, ela falou que vai ficar em repouso absoluto em Salvador durante 20 dias. Só então retorna ao trabalho para preparar a turnê pelos Estados Unidos. Estou bem, graças a Deus, é uma coisa simples. Só vou ter que sacrificar um pouquinho as minhas férias. Um acidente com um ônibus mata 10 turistas argentinos no Rio Grande do Sul. Eles iam para Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O acidente foi de madrugada na BR-290 entre as cidades de Alegrete e Rosário do Sul. O motorista atropelou um animal que cruzou a pista, perdeu a direção e acabou caindo num riacho. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte de 10 turistas argentinos. 26 estão feridos. Como o ônibus ainda está debaixo d'água, os policiais acreditam que pode haver mais vítimas. Funcionários e também pacientes protestam contra a crise no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Hoje cedo eles deram um abraço simbólico no hospital, que já reduziu pela metade os atendimentos por falta de pessoal. 30 ambulâncias ligaram a sirene ao mesmo tempo. Aos poucos, funcionários e pacientes do HC de Ribeirão foram dando as mãos para um abraço simbólico ao redor do prédio. Mulheres com crianças, pacientes na cadeira de rodas, velhos e até doentes que estavam internados participaram do movimento. Para abraçar o HC, são necessárias 1.500 pessoas. O movimento SOS HC é um protesto para chamar atenção sobre as dificuldades que o hospital enfrenta com a falta de funcionários, recursos e equipamentos. Segundo a Associação dos Servidores, a média é de 2 pedidos de demissão por dia devido aos baixos salários. Hoje faltam 120 auxiliares de enfermagem e 53 enfermeiros. Segundo a associação, 42 prefeitos da região assinaram uma carta pedindo audiência com o governador do estado. E por que decidiu participar desse movimento junto com o Nenê? Porque é uma participação que a gente deve fazer, porque a gente necessita desse hospital, né?
E é uma coisa que a gente está fazendo para ver se consegue firmar ele em pé, porque se a gente perder aqui, onde a gente vai? A direção do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto informou que está pedindo ao governo do estado um reescalonamento de cargos e salários para resolver os problemas do hospital. Os alunos de uma escola do bairro da Liberdade, no centro da capital, estão protestando. Eles não querem a transferência de estudantes do colégio vizinho, que ficaram sem salas de aula. A escola Campos Sales foi destruída por um incêndio em dezembro do ano passado. Quase 2.000 alunos ficaram sem ter onde estudar. Ela fica ao lado da Presidente Roosevelt, que seria a solução para receber 800 estudantes. Mas os alunos dessa escola começaram ontem uma manifestação que continuou hoje de manhã. Eles não querem perder a sala de teatro, o auditório, o arquivo morto, uma parte do refeitório e o laboratório, que fazem da Presidente Roosevelt uma escola padrão. Aqui nesse laboratório seriam construídas mais 6 salas de aula para absorver os alunos da escola vizinha. Mas os pais e alunos da Presidente Roosevelt, além de não quererem perder o laboratório, justificam a manifestação, alegando que a própria Secretaria da Educação no ano passado interditou esta escola por 2 semanas por falta de segurança nas estruturas e agora quer construir mais algumas toneladas no 3º andar. Todo mundo está pensando que nossa parte é de egoísmo, mas a questão é essa. Se nós pudéssemos abrigar esse pessoal, a gente teria abrigado já. Neste momento, uma comissão formada por pais e alunos está discutindo o problema com o secretário da Educação, Fernando Moraes. E agora a previsão do tempo. A quarta-feira deverá continuar nublada em quase todo o estado. Veja o que diz a meteorologia. Uma área de instabilidade está sobre São Paulo. Associada a uma frente fria, ela deixa o céu com muitas nuvens em toda a faixa escura, onde à tarde devem ocorrer pancadas de chuva. Nas áreas listradas, o sol aparece, mas também pode chover no final do dia. A máxima chega a 28 graus na grande área amarela, onde está a capital. 32 graus nas regiões oeste e norte do estado e 33 graus no litoral. Veja a seguir, foi lançado em Brasília um programa para incentivar os jovens recém-formados a começar a carreira no interior do país. Em Santos, o calor não é mais problema para quem trabalha nas repartições públicas. Mário Covas, Paulo Maluf, Lula, Fleury, Tasso Gereissati, Valdir Pires, Ciro Gomes, Pedro Simon, Joaquim Roriz, Álvaro Vale, Benedita, César Maia, Marcelo Alencar, Sandra Cavalcante. Estes são apenas alguns parlamentaristas. Você acha que esse povo todo ia se juntar em torno de uma ideia, se essa ideia não fosse muito séria e muito boa para o Brasil? Pense nisso. Parlamentarismo, com eleições diretas para presidente. Pra crescer, criar e construir ideias, imagens, novamente descobrir. Vale sonhar, recomeçar. Na capital, 914-9444. No ABC e Mogi, 458-6877. Bolsas para iniciantes na nova filial Osasco. Oi, mãe, esse é o Chico. Oi. Chegou Mini Beats da Nabisco. Prazer. Oi, é crocante e salgadinho. que eu falei pra senhora. Quem experimenta Mini Beats não larga por nada. Quem está aí? E esse é o meu pai. E você é? Eu sou o Chicão. Sei. Mini Beats. Quem pega, não abre mão. Nabisco. Maria Santa, moça faceira, grande amor da juventude de José Inocêncio. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Deixou herdeiros e um enorme vazio na vida do coronel. Ela me deu 4 filhos e me deu tanta alegria que até hoje eu não consigo esquecer dela. Mas nada que o tempo e os encantos de Mariana não consigam curar. E meu pai agora esqueceu manhã de vez. O senhor já viu a diferença de idade entre os dois? Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8. Estreia nesta segunda. Sai ainda esta semana a lista com os nomes da nova diretoria do Banco Central, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Quem garante é o ministro da Fazenda, Eliseu Rezende. O
ministro Eliseu Rezende chegou ao Ministério da Fazenda para uma nova reunião com a equipe. A ministra Ieda Crucius, do Planejamento, chegou destacando a queda da inflação de fevereiro como ponto positivo da política econômica que vinha sendo conduzida. O presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, que está demissionário, também participou da reunião. O ministro Eliseu Rezende prometeu para o fim da semana a lista com os novos nomes da diretoria do Banco Central. A lista já estava pronta no Palácio do Planalto, mas foi suspensa pelo presidente Itamar Franco. Amanhã, o ministro Eliseu Rezende passa pelo primeiro teste no novo cargo. Vai ao plenário do Senado defender o ajuste fiscal. Lançado oficialmente em Brasília, o programa para incentivar jovens recém-formados a trabalhar no interior do país. Antes da cerimônia, o presidente Itamar Franco teve um encontro com o governador de Minas, Hélio Garcia. Eles conversaram sobre a situação econômica do Brasil. O governador de Minas Gerais deu uma entrevista depois da audiência no Palácio do Planalto e disse que o presidente Itamar Franco não é a favor de choques na economia. A inflação não pode continuar com a inflação de 28%, 30%. Agora não será através de choque que vai resolver isso. Essa é a minha opinião e o presidente da República também tem essa opinião. Ele já afirmou várias vezes que não vai ter choque. Agora há pouco foi lançado aqui no Palácio do Planalto um programa de emprego para recém-formados. Um projeto que prevê o aproveitamento de cerca de 230 mil novos profissionais que saem todos os anos das universidades. Com o programa serão criados estímulos para que os recém-formados saiam dos grandes centros urbanos, indo para as áreas carentes no interior do país, principalmente para médicos e dentistas. Com o programa serão criados também convênios entre universidades, prefeituras, empresas privadas e estatais para a contratação imediata destes novos profissionais, que ganharão como salário 75% do piso da categoria. Os preços dos alimentos, do transporte coletivo e dos produtos de higiene e limpeza estão segurando a inflação na cidade de São Paulo. O índice pesquisado pela FIPE caiu mais um pouquinho. Acompanhe agora os números. O índice pesquisado entre os dias 24 de janeiro e 21 de fevereiro ficou em 25,06%, quase um ponto percentual abaixo do resultado anterior. Os coordenadores da pesquisa já trabalham agora com uma projeção de 25% para o índice final de fevereiro. E agora você confere os números do mercado financeiro nesta quarta-feira. Dólar comercial, preço médio de 20.474 cruzeiros e 40 centavos. Dólar turismo é comprado a 21.900, vendido a 22.300. Paralelo, preço de compra 22.200, preço de venda 22.500 cruzeiros. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 4%. A Bolsa de Valores do Rio opera em alta de 2%. O grama do ouro em São Paulo é negociado a 236 mil cruzeiros. Este verão trouxe para a cidade de Santos a quebra de um velho preconceito. Os funcionários públicos estão liberados para usar bermudas no trabalho. Apesar do calor escaldante típico do litoral, a moda do funcionalismo público de Santos nunca combinou com a temperatura. Na década de 40, então, a elegância era sufocante. Além de você estar suado, você tinha que soltar a gravata, ficar feito um cachorro amarrado numa coleira, entende? Mas neste verão, o prefeito de Santos decidiu acabar com o sufoco nas repartições públicas. Num festejado ofício, ele liberou a bermuda, na certeza de que mesmo em ambientes solenes como a sede da prefeitura, o hábito não faz o monge. Uma roupa confortável, adequada ao nosso clima, cria condições, inclusive, dos funcionários desempenharem melhor as suas funções. O prefeito assinou o ato de liberação da bermuda com o tradicional registre-se, publique-se e cumpra-se. Nem precisava. Agora não há protocolo que resista. Até o secretário de obras se reúne com o prefeito vestido assim. Nas repartições, os vários ventiladores já têm um festival de pernas para refrescar. O serviço rende mais, a gente trabalhar mais à vontade, né? Terno, gravata, calça comprida, nunca mais. Já foi o tempo. Só para quando vai em festa. Qual que é a melhor coisa dessa moda? Essa moda é as coxinhas das garotas aqui. Não tira a concentração? Não, às vezes até erra, sabe? Mas a gente volta e corrige o erro e olha de novo. Veja a seguir, pode acabar hoje a aventura dos malucos que estão morando dentro de um carro já há quase 2 meses. E um jantar super rápido com arroz e frango feito no seu micro-ondas.
Mac Lanche Feliz todo mês. E voltar às aulas com a turma do Ronald é mais divertido. Tem marcador de livro, caça-palavra, labirinto e muito mais. Até parece hora do recreio. Na caixinha vem cheeseburger ou hambúrguer, Mac fritas pequeno e refrigerante pequeno. E neste mês tem um estojo escolar de presente. Mac Lanche Feliz, todo mês e sempre com uma surpresa. Algumas crianças, ao nascer, precisam de cuidados especiais. Para elas, a Amil oferece UTIs com a mais avançada tecnologia neonatal. São as grandes conquistas da medicina, garantindo a sobrevivência de bebês tão prematuros que muitas vezes cabem na palma da mão. As UTIs contam 24 horas por dia com equipes médicas formadas durante anos de rigorosos treinamentos. Alguns bebês passam meses na UTI. E um dia de internação pode custar muito mais que um ano de Amil, graças à mais avançada tecnologia neonatal. Este cliente Amil nasceu de novo. Ligue Amil. 231-1000. Parabéns, Marcos. Obrigado, Ruth. Você não quer dar um beijo no seu cunhado? Muitas surpresas no casamento de Marcos e Raquel. Posso beijar o noivo? Claro. Mulheres de Areia. Hoje, 6 da tarde. Morreu hoje em Washington o cientista Albert Sabin, criador da vacina em gotas contra a paralisia infantil. Sabin, que nasceu na Polônia e era naturalizado norte-americano, tinha 86 anos. Albert Sabin teve o reconhecimento do mundo inteiro como um dos grandes benfeitores da humanidade neste século. Mas em nenhum outro lugar o reconhecimento foi acompanhado de tanto carinho como aqui no Brasil. Durante 30 anos, Sabin acompanhou as campanhas brasileiras para eliminar a paralisia infantil. E acabou até casando com uma brasileira, Heloísa. Hospitais receberam o nome de Sabin, que mereceu também a mais alta honraria do país, a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. Humanista, Albert Sabin achava que antes de combater as doenças, era preciso combater a fome. E não perdia oportunidades de dizer que a pobreza é a mais séria doença da humanidade. O homem que diz que é o novo Jesus Cristo ainda não se entregou à polícia do Texas. Ele chefia uma seita religiosa e está numa fazenda com dezenas de seguidores fortemente armados. Crianças que saíram da fazenda contaram à polícia que mais de 10 pessoas morreram domingo quando a polícia tentou uma invasão. Esta madrugada houve um blackout na região e muita gente pensou que David Koresh tinha se entregado. Mas de manhã a fazenda continuava cercada. Koresh, norte-americano, 33 anos, diz que os seguidores da seita estão dispostos a tudo para defendê-lo. O FBI comanda as negociações com o fanático religioso. Koresh anunciou a rendição numa mensagem pelo rádio. Mas até agora não cumpriu a promessa. Muitas donas de casa já desistiram de usar o forno de micro-ondas para descongelar carne. Ela fica dura, ressecada, sem sabor. Mas existe uma maneira de descongelar deixando a peça de carne vermelha, macia e fresquinha. Vamos ver? Se você decidiu fazer uma carne em cima da hora e ela está congelada, com o forno de micro-ondas isso não é problema. Ponha a carne num prato e aperte o botão de descongelamento. Para cada quilo de carne, bastam 18 minutos. As micro-ondas atuam numa faixa de 4 a 7 centímetros da carne. O centro pode até ficar ainda congelado, mas não tem problema, porque a parte que você tempera estará macia. Outras carnes precisam de tempos diferentes de descongelamento. 1 quilo de frango, 22 minutos, porque tem mais gordura que a carne bovina. 1 quilo de peixe, 20 minutos. Agora que você já sabe como é que se descongela a carne em micro-ondas, nada melhor do que saber fazer uma receita com carne. A receita de frango com sopa creme de cebola. No forno tradicional, leva 40 minutos para ficar pronto. No micro-ondas, leva de 20 a 25. São só 4 ingredientes. 1 quilo de frango em pedaços, 1 xícara
de maionese, um pacote de sopa creme de cebola e 3 fatias de bacon para dar um gostinho. Coloque o frango com os ossos virados para o centro. Como as micro-ondas atuam menos no meio do prato e os ossos cozinham muito mais rápido, assim o frango assa por igual. Coloque a maionese, espalhe o pó da sopa creme e cubra com o bacon. Ponha na potência alta, tampado, com programação de 25 minutos. Depois de 15 minutos, tire a tampa, porque no tempo restante o frango vai só gratinar. Agora o arroz para acompanhar. Para 1 xícara de arroz, ponha 2 de água. Tempere a gosto com cebola, alho, sal e 1 colher de sopa de óleo. Feche com uma tampa que tenha uma pequena abertura. Ponha no micro-ondas na potência alta por 12 minutos. Quando estiver pronto, dê um tempinho fora do forno para secar mais. Pronto, um jantar em menos de 1 hora com franguinho ao creme de cebola e arroz bem sopo.